Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Nosso tema de hoje, na nossa série Bênçãos e Maldições. Nosso tema de hoje é a quinta causa de maldição, intitulado Pecado Encoberto. O que traz o pecado encoberto de consequências terríveis na vida das pessoas, na vida daqueles que acabam errando nisso, escondendo as coisas na sua vida. Nós vamos aprender que todo pecado encoberto funciona como uma espécie de âncora que trava o desenvolvimento e impede a dinâmica de uma vida próspera. Está lá em Provérbios 28, versículo 13. O texto sagrado diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixar aqui é abandonar, alcançará de Deus misericórdia. Então nós vemos que isso não apenas nos afasta, como nos impede de alcançar a misericórdia de Deus e das pessoas, levando-nos a um estado de total ruína espiritual. Esta é uma das maneiras de nos privarmos da graça de Deus, se escondermos os nossos pecados, se o pecado continuar encoberto. Ou seja, o ocultamento de pecados também destrói a estrutura da vida, produzindo resistências que superam muitas vezes as nossas próprias forças. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 3. O texto sagrado diz: enquanto calei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo bramido durante o dia todo. Salmo 32, versículo 3. Ou seja, a vida passa a ser extremamente dura, penosa, malignamente sofrível. A pessoa permanece de uma espécie de sentença do pecado. Enquanto um pecado é encoberto, ele não será perdoado. Eu vou repetir: enquanto o pecado está encoberto, ele não é perdoado. Ou seja, a pessoa não tem aquele alívio, sossego no seu coração, refrigério na sua alma. Ao invés de experimentar a misericórdia de Deus, está sempre sendo espancado pela vida. Vou repetir: ao invés de ele experimentar a graça e misericórdia de Deus, ele está sempre sendo espancado pela vida. Então, tome cuidado com isso. O pecado encoberto traz todas essas consequências que nós estamos mencionando para você. E hoje nós também vamos ver a sexta causa de maldição, que é a falta de perdão e a amargura. Falta de perdão e amargura. Nós estamos na nossa série sobre bênçãos e maldições. Quando nós tratamos da falta de perdão e amargura, esse é um ponto extremamente relevante na vida da maioria das pessoas. Por quê? Porque o grande trunfo de Satanás é a falta de perdão mediante as injustiças sofridas, as ofensas recebidas. Oferecer a quem quer que seja uma graça inferior àquela que recebemos diante de Deus, nos enquadra no que a Bíblia chama de prática de injustiça. Muitas maldições, muitos tormentos que as pessoas sofrem e que se instalam na vida da pessoa acontecem pela falta de perdão e por causa da amargura. No reino de Deus, queridos, sonegar perdão é imperdoável. Vou repetir: no reino de Deus, quando nós sonegamos perdão, isso é imperdoável. Então nós vamos analisar algumas consequências destruidoras juntos aqui da falta de perdão. Quais são as consequências destruidoras da falta de perdão? Primeira delas é o envenenamento emocional. Vou repetir: envenenamento emocional. O que é isso, pastor? Nós vamos aprender que a falta de perdão produz uma ferida profunda. E essa ferida, quando alimentada, ela acaba produzindo amargura no coração. A amargura é uma espécie de toxina espiritual, tão venenosa quanto infecciosa.
É de onde vem a palavra mágoa, que significa má água. Olha só, não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Obviamente é você mesmo que está morrendo por causa da mágoa. Toda atitude de vingança não deixa de ser também um suicídio emocional. Vou repetir, toda atitude de retaliação, de vingança, se torna uma espécie de suicídio emocional. A segunda consequência da falta de perdão e da amargura é um relacionamento aprisionado. Vou repetir, relacionamento aprisionado. Ou seja, o perdão é um princípio decisivo que determina a condição de liberdade ou de aprisionamento espiritual. Quanto mais amarguramos contra uma pessoa, mais nos unimos iniquamente àquela pessoa. De forma iníqua, você cria uma espécie de ligação pecaminosa, iníqua com aquela pessoa. Ou seja, a amargura não nos separa da pessoa. Na prática, ela acaba nos aproximando de forma malignamente, daquela pessoa através de ciúmes, ressentimento, possessividade e uma série de mazelas na nossa alma. Ou seja, a inimizade, que nós estamos chamando aqui também de amargura, resume um dos principais tipos de ligações iníquas entre as almas das pessoas. Nós ficamos algemados, condicionados àquela pessoa, de coração, nós não perdoamos. E essa ligação continua, perdura. E estaremos sempre competindo, invejando e evitando aquela pessoa de tal forma que ela acaba se tornando uma espécie de centro das nossas vidas. E tudo que fazemos ou deixamos de fazer gira em torno dessa pessoa que nós estamos odiando com amargura ou com falta de perdão. Aquela pessoa a quem nós estamos sonegando o perdão e a graça recebida de Deus. Perdemos a paz, perdemos a liberdade, o lugar da centralidade que deveria pertencer a Jesus passa a ser ocupado pelaquela pessoa que nós não perdoamos, tá bom? Terceira consequência da falta de perdão e da amargura é que nós não seremos perdoados. Acaba gerando apostasia. E a apostasia, nós sabemos, é o abandono, a morte espiritual com relação à fé. É o que diz Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, olha só, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, preste atenção, se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 a 15. Esse é um texto muito sério, que precisa ser levado muito a sério na nossa vida. O que Jesus está dizendo é que a falta de perdão é inseparável da apostasia. E como eu já falei, a apostasia é abandono da fé. Nós temos aqui uma linha de ação que não pode ser ignorada. Não perdoar nos leva a uma situação crônica de desgraça, de condenação e, consequentemente, pode levar a pessoa à apostasia. A apostasia é uma porta aberta para desestruturação espiritual, moral e social na vida da pessoa. Esse é o famoso ciclo da desgraça. Rejeição, falta de perdão, ou seja, não graça, gera apostasia, desintegração psicoemocional e corrupção social. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo com relação a isso? Ou seja, quando nós sonegamos o perdão, colocamos-nos numa situação de não sermos perdoados por Deus. Isso compromete a própria salvação da nossa alma. Biblicamente, a nossa salvação estava condicionada a alguns fatores. E o perdão é um dos mais importantes. Ou seja, se não podemos conviver com uma pessoa aqui na terra, muito menos vamos para o céu. Porque e jamais conviver com aquela pessoa lá no céu. Então é muito interessante notar que o principal motivo que leva muitas pessoas a se afastarem de Deus e se apostatarem da fé, fundamentalmente, gerando nas pessoas decepção e amargura,
Por quê? Porque, infelizmente, a Bíblia diz, lá em Hebreus, a amargura nos priva da graça de Deus. E principalmente por conta disso, existe uma quantidade de pessoas apóstatas que abandonaram o Evangelho e a fé. É enorme o número dessas pessoas. Pessoas que conheceram a verdade, experimentaram a salvação, compartilharam do poder de Deus e por causa de decepções ministeriais, decepções sentimentais, abusos às vezes de líderes, resistência à correção divina, orgulho denominacional ou legalismo, o que acontece? Acabaram dando lugar à amargura, à apostasia, se sentindo de alguma forma injustiçadas e no fundo o problema todo orbita em torno da falta de perdão. E por último, a condenação. A última consequência com relação à falta de perdão e amargura é a condenação. Está lá em Mateus 7, de 1 a 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida em que medis, vos medirão a vós também. Quando não perdoamos, tornamo-nos vulneráveis para praticar o mesmo mal que sofremos de outras pessoas. Os nossos principais erros têm a mesma natureza das injustiças que não perdoamos no nosso coração. Essa lei foi bem evidenciada pelo apóstolo Paulo. Ele diz lá em Romanos 2:2, tu que julgas, praticas o mesmo. Vou repetir, tu que julgas, pratica o mesmo. Ou seja, para averiguar a severidade dessa lei espiritual, primeiro faça uma lista com relação a todas as pessoas que te feriram e tudo aquilo que elas fizeram contra você. Isso será bem fácil de fazer, você vai fazer rapidamente. Como diz o ditado, quem apanha jamais esquece. Depois tente alistar tudo o que você tem feito e que tem ferido ou prejudicado outros através de você. Isso certamente será bem mais difícil de fazer. Mas se esforce, escreva num papel o que você está fazendo que está machucando outras pessoas. De repente você vai descobrir que as duas listas coincidem. Aquilo que fizeram com você e aquilo que você está fazendo com as outras pessoas. As suas agressões estão ligadas com as injustiças que você sofreu. E que ao invés de perdoar, você condenou, murmurou, vingou, amaldiçoou e se amargurou. Então, nós estamos aprendendo aqui que a grande chave para perdoar é ver como temos errado e mudar comportamentos e atitudes. Não existe, amados, a verdadeira santidade sem um verdadeiro comprometimento com a prática do perdão. Quanto mais perdoamos, menos pecamos. Vou repetir, quanto mais perdoamos, menos pecamos. Quanto menos perdoamos, mais erramos com os outros. Se esse processo não for interrompido, nós acabaremos sentenciados pelo nosso padrão de julgamento. Surgem enfermidades físicas, colapsos emocionais, crises nervosas, depressivas, passam a frequentar a nossa vida. Por quê? Porque a falta de perdão nos transfere da cadeira de juiz para o banco dos réus, onde acabamos condenados, aprisionados, penalizados, torturados e atormentados por espíritos malignos, por pessoas e situações malignas na nossa trajetória. Então, aprenda isso. Amargura e rebelião podem ser definidas como atestado do fracasso mediante rejeições e injustiças sofridas. Resumindo tudo que nós falamos, toda escolha baseada nessas atitudes vão impor um quadro de enfermidade, sofrimento emocional, perturbação temperamental, colapsos nervosos e psíquicos, opressão espiritual e até mesmo tortura causados por espíritos demoníacos. Leia lá em Mateus 18, a partir do versículo 22, você vai entender isso que nós estamos falando. Por um outro princípio que enfatiza essa ligação entre a falta de perdão e uma vida condenada é a ceia. A essência da ceia, da Santa Ceia, é a reconciliação e a comunhão. Um autoexame nos nossos relacionamentos deve ser minuciosamente feito antes da Santa Ceia. Uma negligência nesse sentido pode ser fatal. Praticar o ato cerimonial da Santa Ceia do Senhor sem discernir o seu conteúdo moral
pode trazer consequências trágicas quando tomamos a ceia sem perdoar. Estamos pecando contra a unidade do corpo de Cristo e a integridade da igreja do Senhor. E esse é o real motivo de muitas pessoas estarem doentes e até mesmo morrerem prematuramente. É o que diz 1 Coríntios 11, de 28 a 30. Você pode ler aí na sua casa, tá bom? Um grande abraço para você, que você tenha um dia abençoado. Lembre-se do mal que um pecado encoberto e a falta de perdão e amargura trazem ao coração das pessoas. São duas consequências nefastas, terríveis, que acontecem na vida das pessoas e que atraem mazelas e consequências terríveis, amaldiçoantes, se você continuar fazendo isso. Lembre-se, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Obedeça aos mandamentos do Senhor, perdoe aqueles que te ofenderam, não deixe nada escondido na sua vida, para que você possa viver a vida abundante, a vida vivida no máximo do seu potencial que Jesus oferece para nós. Eu vim, diz Jesus, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Escolha a vida, escolha a bênção, obedeça a palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, para que você conheça o nosso trabalho, as nossas redes sociais. Dá um joinha, deixe nos comentários o que você aprendeu com relação a isso, aonde você está nos ouvindo, nos assistindo, para que a gente saiba, para que a gente interaja com você. Todas as nossas informações estão aqui no link de descrição. Sou o pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Um abraço para a Flávia, a doutora Natália Sossai, o Nando Garcia e Dalina Guerini, a Rosimara Silva, a Nayana Furlan, a Claudinha, o Rodrigo Struckel, a Van Alves, o Rafael Caprioles e o Matheus Reis. Todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Um grande abraço, beijão do pastor Giovanni, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E você que estão nos assistindo, né, ou chegou no final, volte esse vídeo, assista novamente. Nós falamos hoje sobre a falta de perdão e amargura e sobre o perigo do pecado encoberto, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe em nome de Jesus. Venha nos conhecer hoje, quarta-feira, às 20 horas. No sábado, às 19 horas, temos o pastor Raulzão, que está vindo lá de Campo Mourão, para ministrar para nós. E no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. 4 cultos que vão acontecer para abençoar a tua vida e o seu coração. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.